Passaporte da vacina. Entenda a cobrança de comprovante para viajantes que chegam ao Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou neste sábado, dia 11, que os viajantes apresentem comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrar no Brasil. A decisão contrariou uma série de declarações do presidente Jair Bolsonaro, que tem criticado a restrição. A medida é adotada em outros países e defendida por especialistas para barrar o coronavírus, especialmente com a descoberta da variante Omicron. O governo federal anunciou que ia determinar a comprovação de esquema vacinal e quarentena de 5 dias para viajantes não vacinados a partir do último sábado, dia 11. A implementação, porém, foi adiada pelo Ministério da Saúde em uma semana após o ataque hacker ao sistema da pasta. A decisão de Barroso tem gerado dúvidas. O plenário do STF ainda pode revogar. A partir de quanto a medida passa a valer? Como fica para crianças e outras pessoas que não tiveram acesso à vacina? Outros países exigem o passaporte vacinal? Por que Barroso tomou a medida de exigir o passaporte da vacina? Na decisão, o ministro mencionou a gravidade da pandemia, sobretudo com a existência de autoridades negacionistas. A ordem foi dada em resposta a uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade, que acusa o governo de omissão por não revisar as restrições para desembarques internacionais. O governo de São Paulo também pediu para ser incluído na ação da rede. Em novembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, havia recomendado que viajantes que cheguem por via aérea apresentem o comprovante da vacina completa e faça teste RT-PCR ou de antígenos. A exigência de comprovante de vacinal já está valendo? A decisão passa a valer a partir da notificação dos órgãos do governo envolvidos no controle das fronteiras, ministérios da Casa Civil, Justiça, Saúde e Infraestrutura. A comunicação oficial deve sair do STF nesta segunda-feira, dia 13. E qual foi a reação do governo? Nesta segunda-feira, dia 13, o governo federal deve editar uma nova portaria com regras para a entrada de viajantes do Brasil. Atendendo à decisão de Barroso, neste domingo, dia 12, houve reunião de representantes da Casa Civil, Ministério da Saúde, Infraestrutura e Relações Exteriores, a lei da Anvisa e a Advocacia Geral da União, AGU, que analisa possível recurso à decisão do ministro. Há a possibilidade de o governo federal recorrer? Segundo apurou a reportagem do Estadão Broadcast, a AGU vai esperar a notificação do STF para avaliar a possibilidade de recorrer. A medida vale para passageiros de avião, navio e transporte terrestre? A decisão do ministro do STF estabelece a obrigatoriedade da apresentação à companhia aérea responsável pelo voo antes do embarque de passaporte de vacinação. Para entrada por via terrestre. Barroso definiu a exigência de apresentação de comprovante de vacinação e demais documentos, sempre que solicitados. Não houve especificação para passageiros de navio. Como devo comprovar a vacinação? A medida determina que deve haver apresentação de passaporte vacinal impresso ou por meio e-mail eletrônico com imunizante aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Não especifica, porém, as formas de comprovação que deverão ser adotadas. Isso deve ser indicado pelo governo federal. Não consigo acesso ao Conect SUS. O que eu faço? Se não houver a estabilização do aplicativo Conect SUS, o governo federal deve apresentar novas alternativas para a comprovação da vacina. Neste domingo, o Ministério da Saúde informou que o processo de recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a Covid-19 no país
contido na plataforma Conecte SUS foi concluído. Não houve, contudo, divulgação da data prevista para o estabelecimento, tampouco especificação dos sistemas que seguem violados. Também é possível acessar o comprovante da vacina por meio de aplicativos de governos locais. Será aceito comprovação de vacinas não usadas na campanha nacional brasileira de imunização? Sim, desde que seja o imunizante aprovado pela OMS. O que acontece com quem não comprovar a vacinação? Quando a medida começar a valer, os viajantes que estão aptos a se vacinar e que ainda assim não puderem comprovar a vacinação serão impedidos de entrar no país. Barroso levou em consideração o avanço da variante Omicron. Ao menos 8 casos da nova cepa já foram confirmados em território nacional. A decisão vale para as pessoas que não tiveram acesso à vacina? Barroso destacou que o passaporte da vacina poderá ser substituído por quarentena obrigatória de 5 dias para viajantes considerados não elegíveis para vacinação, por recomendação médica ou para turistas vindos de países onde não houver imunizante disponível. Ao final do período, eles devem realizar teste de antígeno ou RT-PCR para serem liberados. O plenário do STF ainda vai avaliar a decisão quando? A decisão liminar ainda vai passar pelo crivo dos demais ministros do plenário virtual. Barroso pediu uma sessão extraordinária com início e fim na próxima quarta-feira, dia 15, para o colegiado analisar o tema e julgar se mantém ou não novas regras determinadas por ele. O tribunal entra em recesso no próximo dia 17. Outros países também exigem o passaporte da vacina? Sim, conforme mostrou o levantamento do Estadão, a maioria dos países exigem comprovante de vacinação contra a doença causada pelo novo coronavírus e suas variantes. Confira as determinações dos diferentes continentes.